bolsas de valores pelo mundo afora vêm despencando sempre que Donald Trump faz um anúncio, aí elas voltam a subir quando o Donald Trump desfaz esse anúncio ou faz um outro anúncio desfazendo o anúncio anterior. É uma confusão. Mas muitos analistas já colocam que essas indefinições, porque o mercado não gosta de incertezas, isso tende ou se espera ou existem previsões de uma recessão. E aí eu quero trazer para essa conversa, Elton, o nosso grande amigo que sempre está presente aqui, que é co-presidente dos Estados Unidos, o Elon Musk. Porque, afinal, ele está fazendo parte desse governo que está deixando a economia global totalmente maluca. E aí, como que está a situação deles e as empresas dele em relação a todo esse processo de incerteza? Pois é, se os analistas têm uma incerteza sobre uma recessão que pode ser revertida, a certeza é que o Elon Musk está se dando muito mal por ter se aliado ao governo dos Estados Unidos. Não que ele seja nenhum coitadinho, afinal ele continua sendo o homem mais rico do mundo. O cara acabou de assumir o posto de maior bilionário, mas até essa notícia veio com um cheiro de deu ruim. Mas antes de tudo... Gostinho amargo? Um gostinho amargo. Mas a gente tem que entender o que ele foi fazer no governo dos Estados Unidos, né? Ele foi ocupar aquele Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, que por acaso tem o mesmo nome daquela Bitcoin, que era uma meme coin, e aí virou uma coisa séria, a gente não sabe mais bem o que é, e foi impulsionado pelo próprio Elon Musk. Mas o papel desse departamento era fazer um corte brutal nos gastos dos Estados Unidos. Tanto é que eles tinham uma meta de economizar $1 trilhão. 1 trilhão dos Estados Unidos. Você tem que cortar muita coisa para chegar nessa marca. E o Elon Musk estava se julgando tão eficiente e tão poderoso com as ferramentas de tecnologia que ele tem, que ele estipulou um mandato de trabalho, que está acabando agora, em maio. E sabe quanto dessa meta ele conseguiu atingir? Não. 15%. 15%, pô. 15%. Aí eu fiquei chateado. 15%, e olha que os analistas olharam as contas e falaram assim, olha, você está superestimando muita coisa e muito provavelmente não são 15%. Mas ele cortou, sobretudo, de agências governamentais que forneciam ajuda humanitária para outros países, demitiu funcionários a rodo. As contas são de que entre os demitidos, entre os que estão na linha da demissão e os que pediram para sair, chega a 200 mil funcionários do serviço público, e isso é a faceta dele interna, do que ele está fazendo ali dentro do governo dos Estados Unidos. O Elon Musk, empresário, tem muitos motivos para reclamar do que ele está vendo em relação ao Elon Musk, funcionário público. Pô, só porque pegaram os Tesla e meteram como social de cara? Você viu isso daí? Eu não vi, como é que foi isso? Você não viu a moda na Europa? Não. A galera que tem Tesla tá disfarçando o Tesla. Então eles tiram o ícone, né? O símbolo do Tesla e colocam da Audi, da Volkswagen e tal. Ou tem adesivos também, escrito assim, eu comprei esse Tesla antes do Elon Musk enlouquecer. Estão colocando nos Tesla. E estão botando fogo também, sim, né? Mas esse movimento da galera ter vergonha do Tesla mostra o estado de espírito do consumidor atual do Tesla. Porque essas pessoas compraram a Tesla quando o Elon Musk era o símbolo da mudança do capitalismo rumo a uma sociedade que se preocupava com as mudanças climáticas. Só que de uns tempos para cá, ele virou um ícone de outro movimento, que é da seção da extrema-direita. E as pessoas que compraram Tesla não necessariamente se coadunam com os novos pensamentos do Elon Musk. Tanto é que as vendas da Tesla caíram 30% em 2024. É muita coisa, É né? muita coisa. Assustador. E as pessoas que têm um Tesla ainda estão com vergonha de usar. E aí a gente pensa que é só um movimento em repúdio ao Elon Musk. Mas, para além disso, também denota uma nova tendência do mercado. A Tesla surgiu como uma empresa que desafiava as montadoras que produziam carros movidos a combustão. E ela tinha uma tecnologia que era única. Não dava para você comprar de outra empresa, até porque os carros chineses não tinham chegado, os carros chineses elétricos. Só que a Volvo, a Volks, elas correram atrás do prejuízo e desenvolveram tecnologias de bateria que hoje em dia são
tão boas e até, em alguns momentos, melhores do que a da Tesla. Ou seja, ela também a Tesla tem uma competição vindo da indústria tradicional de montadoras dos carros. Ou seja, tem a vergonha e tem uma competição vindo das tradicionais e tem a ameaça estrangeira, que são as empresas chinesas que estão invadindo a Europa. Nos Estados Unidos isso ainda não é tão frequente, e elas estão se mostrando, se colocando como uma alternativa para lá de viável à Tesla. Mas isso a gente está falando de uma empresa. Ele tem mais. Ele tem mais. Ele tem a SpaceX, por exemplo. A SpaceX é uma das principais fornecedoras do plano espacial dos Estados Unidos, que é tocado pela NASA. E tinha-se a expectativa de que com o Elon Musk no governo, a SpaceX, com perdão do trocadilho, ia decolar. Não ia ocupar Marte? Ia ocupar Marte. Eu vi a camiseta, ocupar Marte. Ia ocupar Marte, mas antes de ir para Marte, a NASA tem que voltar para um satélite que faz muito tempo que ninguém bota o pé lá, que era a Lua. E essa missão com o Donald Trump está passando por algumas incertezas. Ou seja, até com as vitórias que ele estava contando, talvez elas não ocorram. Por outro lado, a SpaceX é dona da Starlink, que é a empresa de comunicação de satélite, que despontou como uma potência no setor, porque ela tem uma tecnologia muito boa de conexão com as pessoas e que faz uma coisa que ninguém geralmente fala sobre a Starlink, que ela não precisa de um instalador para colocar as antenas que vão mirar os satélites. Geralmente, isso é um ponto mais custoso, porque quem usa a comunicação por satélite geralmente está fora dos grandes centros, em regiões isoladas, e aí você tem que mandar um funcionário lá para instalar a antena, calibrar ela para o satélite e instalar todos os equipamentos necessários. Com a Starlink isso não é preciso. Você instala a antena, ela faz sozinha a calibragem e mira para o satélite, e isso já elimina um custo gigantesco. Só que até a Starlink, com uma tecnologia visionária, está sendo alvo de escrutínio no mundo e sofrendo alguns reveses. A Itália acabou de congelar um contrato de 1 bilhão de euros que ela tinha para comprar várias antenas da Starlink, e esse movimento chegou até no Brasil. Recentemente, a liderança do governo na Câmara, o Lindenberg Faria, mandou um ofício para a Casa Civil pedindo para a Administração Pública Federal fazer um levantamento, um apanhado de todos os contratos que o governo tem com a Starlink para suspender todos eles, porque não é uma empresa confiável, que respeita a soberania dos países, e já tem exemplos fora do Brasil de que isso tem acontecido. Ele disse, por exemplo, daquele movimento do X, quando foi bloqueado aqui no país, em que todas as operadoras foram obrigadas a suspender o X, e a Starlink, por também ser do Elon Musk, falou assim, eu não vou suspender o X, os meus clientes vão continuar usando. Ou seja, foi de encontro a uma decisão soberana de um dos poderes da República do Brasil. A gente ouve falar tanto da Starlink, e aí eu tenho uma dúvida. Como é que está a concorrência em relação a isso? A gente tem alternativas ou a gente tende a vislumbrar algumas alternativas no curto, médio e longo prazo? Assim como a Tesla está sofrendo uma concorrência tanto das indústrias tradicionais quanto de ameaças estrangeiras, a Starlink também está sofrendo com isso. As empresas tradicionais, tipo Viasat, Hughes, estão fazendo investimentos para ampliar a sua cobertura, e outras empresas estão entrando no Brasil. Tem empresas chinesas vindo para cá e tem empresas de outros bilionários. O Jeff Bezos, da Amazon, também tem uma iniciativa de pequenos satélites como a Starlink, que já está começando a ser testada. Ou seja, Diogo, tem várias ameaças vindas de todos os lados, e o empresário Musk não consegue se deter em todas elas, porque o funcionário público, o Elon Musk, está muito preocupado e para lá de enrolado. Mas eu falei apenas das empresas que já são consolidadas e que se esperava alguma coisa delas. E como é que tá redes sociais e inteligência artificial em que o Musk é pequeno, né? É um outro rosco. É um outro enrosco porque você viu recentemente que inclusive teve uma junção de companhias, né? Eu não entendi nada disso. Também não. Quem entendeu? Na verdade, deve ter algum motivo que a gente não sabe, inclusive, e precisaria, né, ser discutido. Mas o que acontece é que antes tinha a xAI, que era a empresa de inteligência artificial, e você tinha o X, que é o Twitter, para nós. Twitter. E o que acontece é que com o Twitter, é queda livre, né? Então, quantidade de usuários diários, a quantidade de assinantes, inclusive o Elon Musk acusando, né, as empresas de fazerem um grande boicote contra o X, porque, óbvio, elas não querem anunciar num lugar que é tóxico, que ninguém tá lá. E acabou virando, ainda é uma plataforma relevante do ponto de vista de
de ser uma fonte de conteúdo onde as pessoas vão, assim, para pescar alguma coisa, a mídia às vezes usa, algum político usa para fazer um comunicado, mas ela vem perdendo cada vez mais esse valor, né, de mercado, esse valor social, de comunicação mesmo. E esse é um desafio para o Elon Musk, que quer tornar isso uma praça pública. Então, do ponto de vista de negócios, por enquanto está péssimo, né? Então, o valor de mercado que ele pagou para o que vale hoje, assim, teve uma depreciação de mais de 50%. Por isso que houve essa junção com a xAI, que é a empresa de inteligência artificial do Elon Musk, que vamos lá analisar essa questão. Com quem que ela compete? Compete com todas, né? Se a gente pensar na prática, ela vai competir com o OpenAI, vai competir com o Google, vai competir com a Meta, com todas. E aí, qual que são as vantagens e as desvantagens do Grok, que é a inteligência artificial do Elon Musk? Eles até fizeram uma live para anunciar a inteligência artificial mais inteligente do planeta. E nesse caso, né, quando a gente olha para os testes de avaliação, ela não é tão mais inteligente assim do que as outras. E é algo que a gente já conversou aqui em Deu Tilt, que esses grandes modelos de AI estão virando como se fosse commodity. Commodity no sentido de que eles estão muito próximos um dos outros. E aí, quando a gente compara o uso do Grok, ele fica muito restrito ao próprio cenário do X. O que traz algumas vantagens, porque aí o Elon Musk, com essa rede social, ele tem dados para treinar novos modelos de inteligência artificial, então isso é um benefício que ele tem, mas por outro lado ainda é um modelo que está muito restrito aos próprios usuários do X, que é um público bastante específico e que a gente, né, pelo que a gente percebe, vem diminuindo cada vez mais. Então é um grande desafio também dele se posicionar nesse mercado de inteligência artificial, competindo com grandes outros players que têm uma penetração e uma capilaridade muito maior, como o ChatGPT, que é como se fosse o Bombril da inteligência artificial hoje. O Bombril, o Gillette, o jet ski. E como a gente tem, né, o Google vindo forte, competindo com o Gemini e tal. Então é uma competição duríssima que ele tem pela frente. E foi bom você ter trazido o fato de o canhão de popularidade que o Elon Musk tem para fazer com que a sua inteligência artificial seja conhecida é o X, que cada vez mais gente está usando menos. É o X que cada vez menos gente está usando. Ao passo que a Meta tem alguns grandes canhões para fazer com que as pessoas usem o IA da Meta. É o WhatsApp, é o Instagram, é o Facebook. E tem inclusive rumores de que o Facebook vai ter uma aba só para as pessoas interagirem com o Meta IA. Ou seja, mais gente ainda vai ter contato com essa inteligência artificial. A gente já falou em episódios passados que a Apple, a estratégia dela é fazer com que a inteligência artificial seja subjacente no iPhone, que é um aparelho usado por milhões de pessoas. Ou seja, até nessa estratégia de divulgação e de popularização, o Elon Musk está penando em relação às suas principais concorrentes. Mas me diz uma coisa, qual que é o modelo de negócio dele? Porque com a inteligência artificial? Porque as outras empresas têm estratégias claras. E me parece que o Elon Musk está perdido até nisso. Ai, cara, essa é uma pergunta também difícil, porque, assim, a estratégia dele é gerar isso a longo prazo, né? Então, tentar fazer isso em diferentes serviços, inclusive que ele possa aproveitar em outras empresas. Então, a xAI ser fornecedora, por exemplo, para Tesla, para SpaceX, isso, evidentemente, pode acontecer e pode ser bastante interessante, mas tem modelo de assinatura e, obviamente, entender que a inteligência artificial é a grande próxima plataforma computacional. Então, quer dizer, tudo vai depender dela. Então, ele quer estar com o pé nisso para ver o que pode virar. Assim como até a OpenAI, né, tem uma dificuldade hoje de se monetizar. Então, assim, hoje a OpenAI ela roda no vermelho. Tem uma dificuldade de como vai ser esse payback. E o Elon Musk também tem isso. E aí, já que eu falei da OpenAI, tem mais um desafio para o Elon Musk, que é um rumor aí, mas parece que a OpenAI também quer lançar uma rede social. Será que vai competir com o X? Rapaz, eu acho que sobre a rede social da OpenAI, que vai abrir uma nova frente de batalha, inclusive com a Meta, vai ser um assunto que a gente vai ter que discutir em Deu Tilt nas próximas semanas. Bom, gente, eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou o Diogo Cortes. Esse daqui foi o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Qual?